Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou dar sequência naquela discussão que eu comecei lá sobre as fases do capitalismo. Então se você ainda não viu o primeiro vídeo, o card vai estar aqui, corre lá, se tu tá com pouco tempo, coloca no 2.0, vê o vídeo acelerado lá. Mas é importante porque eu não vou ter como retomar tudo que eu discuti lá. Eu só vou, para ajudar o pessoal a lembrar, enfim, da discussão, eu vou só destacar alguns pontos que eu comentei lá. Eu falei, né, que vários autores eles criam, né, grandes muralhas entre as fases do capitalismo. Então eu falei que é importante a gente ter a clareza, né, do que é aquela lógica constituinte da ordem capitalista, para a partir dela a gente conseguir entender essas inovações, essas novas dinâmicas que vão aparecendo ali, mas a partir dessa lógica. É ela que vai nos permitir entender, inclusive, essas mudanças, aquilo que continua, enfim. Lá eu ainda esbocei em contornos que eu falei até em contornos grosseiros, né? Eu vou continuar retomando aquela discussão um pouco mais teórica, mas para não ficar um vídeo maçante, só discutindo coisas abstratas, coisas distantes, eu vou sempre tentar pegar algumas questões assim contemporâneas, né, que diz diretamente, né, problemas com que a gente convive, e amarrar então essa discussão teórica mais abstrata, lá, mais distante, com questões contemporâneas. No vídeo de hoje eu vou dialogar diretamente então com aquela ideia de que hoje a gente vive numa sociedade de consumo, que o marketing está aí para forçar a gente a comprar uma série de mercadorias que a gente não precisa. Então eu vou tentar mostrar até que ponto essa necessidade, essa produção de mercadorias e o consumo de mercadorias, né, que não tem um vínculo, né, e não tem uma utilidade diretamente para a reprodução humana, para a reprodução social, mas que funcionalidade essa produção, essas mercadorias têm, né, para impulsionar a economia, ou para não impulsionar, enfim. Também vou falar, né, da ampliação dos trabalhos improdutivos, lembrando que os trabalhos improdutivos não tem nada a ver com ser útil ou inútil, né? O trabalho improdutivo é aquele que não gera valor. Eu vou tentar mostrar como que acontece a expansão, né, desses trabalhos improdutivos no capitalismo contemporâneo. Mas uma curiosidade é que o trabalho improdutivo, o trabalho inútil é necessariamente improdutivo, né? E por último, esse vídeo também vai ser bem útil para o pessoal que está ali vinculado, né, que está no meio desses debates aí, valor trabalho, né, valor utilidade. O vídeo de hoje ele é legal para mostrar, combater alguns mitos ali que foram formados em torno do valor de trabalho e também, obviamente, né, mostrar, né, por que o valor não é, o lastro do valor não é a questão da utilidade marginal. Lá no vídeo anterior, né, eu enfatizei várias vezes, né, que a produção da riqueza é o momento predominante, um momento determinante, né? Não tem comércio de mercadorias, não tem consumo de bens se não tem primeiro a produção de bens. Isso é no capitalismo e em qualquer outra sociedade. No capitalismo, a gente é importante ficar enfatizando a produção é um momento determinante, porque também, como eu falei lá, né, o capitalismo tem essa lógica totalizante que engloba ali dentro da sua própria lógica a questão da comercialização, a questão das atividades financeiras. Então vai ficando mais confuso, vai ficando mais difícil perceber que a produção é um momento determinante. Mas quando a gente coloca, né, em perspectiva, e eu até vou utilizar isso aqui, utilizar um outro exemplo para a gente ver isso, fica claro que a produção tem que ser um momento determinante. Uma outra característica do capitalismo é que, como a produção é orientada para a venda, né, não é autoconsumo, eu não produzo toda aquela cesta que eu mesmo vou consumir. No máximo ali, se eu vivo de uma atividade produtiva, né, eu vou ser especialista na produção de um bem que vai para o mercado, vai ser vendido, e a partir daquele dinheiro eu vou conseguir comprar toda a cesta de bens que eu preciso. Então veja que para ter essas trocas, no capitalismo aparece o problema do valor. O que exatamente é o problema do valor, né? Que a gente fica discutindo, para que serve? Qual é essa discussão do valor? A discussão do valor é a seguinte: qual é a base racional que orienta a troca das mercadorias? Por que se eu for lá hoje, numa papelaria lá, eu vou comprar um lápis, o vendedor me fala, o lápis é R$100, eu falo, meu Deus do céu, perdeu completamente que negócio absurdo, cadê a lógica disso aqui? Então, o que tem ali de baixo, né, que permite a gente comparar, né, e falar, não, meu Deus, R$100 no lápis é um negócio absurdo. Bom, quem já se aventurou a ler o livro 1 do Capital sabe que essa discussão é imensa, envolve muitas categorias.
Como eu não tenho tempo, né, para fazer isso aqui, e o objetivo do vídeo também não é ser sobre teoria marxiana, eu vou utilizar um percurso diferente do que o Marx usa no Capital, né? É até meio herético o caminho que eu vou seguir aqui, eu vou contar uma historinha, o pessoal já pode falar, não, Robsonada, não é isso. É uma historinha, mas ela tem um lastro ali na história real, né? Obviamente que se eu fosse partir para a reconstrução da história real, um vídeo aqui que vai ter 20, 30 minutos, teria 20, 30 horas, né? Por isso que eu estou utilizando a historinha. Mas não reparem que ela tem um laço ali na história do gênero humano. Mas só um parênteses, né? Porque antes de eu entrar na historinha, né? De novo, por que essa história do valor vai ser importante aqui para nossa discussão, né? Para todos aqueles temas que eu citei antes da vinheta, como que eu vou chegar, né, naqueles problemas? Bom, há uma infinidade de autores que vão discutir a relevância da lei do valor no capitalismo contemporâneo. O pessoal do valor e utilidade, na verdade, vai dizer que a lei do valor nunca teve validade, né? Foi um delírio lá dos autores clássicos do Marx, do Smith, enfim. Mas há uma série de outros autores, né, mesmo dentro da tradição marxista, que vão argumentar que a lei do valor só não tem mais validade no capitalismo contemporâneo. Essa semana eu coloquei lá um vídeo no Instagram em que eu falo especificamente lá do Baron Suisse, a história, né, de que os monopólios quebraram com a lei do valor. Há também bastante gente que está mais ligada, né, vários autores ali discutindo financiarização, que vão argumentar que essa expansão do capital fictício, a expansão da base monetária, enfim, isso tudo quebrou com aquilo que seria a lei do valor. Veja que às vezes o Estado assume quase uma função lá do primeiro motor do Aristóteles, né? Então é quase como se o Estado, por meio da emissão de moeda, fosse o primeiro motor, fosse esse que desse um impulso para a dinâmica econômica, né? Não a produção da riqueza, a questão do valor. Enfim, isso aqui é só um parênteses para mostrar porque essa discussão é importante. Depois, nos próximos vídeos, eu vou dialogar diretamente com essas ideias, com mais seguro. Bom, então vamos lá para a historinha, mas já reparem, né, de antemão que não vai aparecer o Estado na historinha, mas isso não quer dizer que o Estado não é importante para a dinâmica econômica. Vocês vão ver lá que a historinha vai simular alguns problemas da ordem capitalista. E como o Estado não aparece, eu falo, não, você está querendo dizer que o Estado não é importante para a dinâmica econômica do capitalismo? É importante, tem até o vídeo lá do papel do Estado na economia, também o card vai aparecer aqui. Então não é isso que eu vou querer dizer lá. Eu só vou mostrar como que a dinâmica, a lógica constituinte da ordem capitalista, ela não tem ali no Estado como uma personificação direta, né? Por isso também a gente aqui às vezes fala em personificações diretas e personificações indiretas do capital. É uma nomenclatura que o professor Samir Passucunha utiliza, né? E eu acho que ela é bem interessante, né? O Estado sendo essa personificação indireta do capital, né? Os gestores políticos sendo personificações indiretas. Bom, então senta lá que lá vem a historinha. Pensa que a gente está numa sociedade muito rudimentar, né? Que cada família produz aquilo que consome. Então é uma sociedade orientada para o autoconsumo. Como que esses indivíduos vão orientar a produção, então? Eles analisam, né, aqueles bens, né, que eles precisam para sobreviver. Vão falar, ó, com as ferramentas que eu tenho aqui, eu preciso de tantas horas para produzir esses bens, né? E obviamente que o ideal é que você tenha horas suficientes, tempo suficiente para que você consiga produzir todos os bens que você precisa para consumir ao longo do dia e ser capaz de sobreviver para o dia seguinte. Então, nessa situação inicial, nessa sociedade rudimentar, as famílias precisam, né, do dia todo para produzir os bens necessários, né, para a sobrevivência, né? Então, cada dia produz as mercadorias, os bens, consome esses bens para no dia seguinte ter que fazer a mesma coisa. Não tem uma produção de excedente. Agora imagine que lá numa região 1, né, determinadas famílias começaram lá testando as roupas, né, e de repente ali, experimentando uma coisa ou outra, descobriram a produção de paletós. Fizeram lá um negócio e falaram, nossa, olha, um paletó. E olha que coisa elegante. E aí, às vezes, cada dia ali, experimentavam um pouco, foram descobrindo técnicas, né, que tornaram aquela produção do paletó mais fácil, né? Aí eles pensaram, pô, e se a gente só produzir paletós, aí no final do dia, né, a gente está conseguindo produzir bastante rápido esses paletós, a gente só produz paletós, no final do dia a gente pega, coloca esses paletós numa carroça e vai para as outras casas aí e vender para as outras famílias. Então as outras famílias não trocam, né, pagam para a gente esses paletós que a gente vai levar com parte das mercadorias, né, dos bens que elas produziram, que aí vão começar a assumir a forma de mercadoria, vai ali começar a rolar uma troca. Mas vejam que essa situação só é possível se essas pessoas que vão produzir os paletós, esse pessoal da região 1, conseguir trocar os paletós
por uma quantidade, né, de itens, de bens necessários para compor aquela cesta básica para sua sobrevivência. Então tem que ser o suficiente, né, para ter alimento, enfim, outros tipos de vestuário, enfim. Mas como eu comentei, a situação era tão precária que todas as famílias, né, elas não estavam conseguindo produzir um excedente. Ou seja, se não tem estoque, se não tem excedente, como que você vai pegar ali uma quantidade ali dos bens que você está produzindo e trocar por paletó? Que é um negócio... Ninguém tá sentindo falta de vestuário, né? Eu tô citando o paletó aparece na história justamente para dar a ideia de ser um bem de luxo, né? Uma questão ali que mexe com elegância, tá? Mas ninguém precisa ser elegante para continuar existindo. Então, veja que a questão que as famílias, né, as demais famílias se fazem peraí, vale a pena eu passar fome, eu eventualmente passar frio aqui para consumir, para ter um paletó? Não, né? Então veja que essa situação, essa troca, né, do paletó por alimentos, por outros tipos de vestuário, não vai acontecer porque para as outras famílias, né, os paletós não vão ter valor. Então veja que o paletó não tem valor, não porque não teve tempo de trabalho, né, encarnado ali para a produção dos paletós. Teve trabalho igual o trabalho das outras famílias. A diferença é que ele não tem valor porque nessa situação rudimentar os paletós não servem, não têm utilidade para a reprodução social, para a reprodução humana, para as famílias continuarem existindo. Agora imagine que anos depois, né, depois de anos produzindo lá, eu vou utilizar aqui como exemplo, o principal item alimentício aí vai ser batata. Então depois de anos produzindo batata, né, a produção começou a ficar mais efetiva, né, as famílias conseguiram começar a produzir mais batata. Veja que nessa situação, quando começa a aparecer uma produção de excedente, aquela ideia lá dos produtores de paletó começa a fazer sentido. Para facilitar a nossa vida, eu vou utilizar aqui só batata. Então imagine que batata representa toda a cesta, né, de itens que as pessoas precisam para existir. Então representa vestuário, utensílios, só para facilitar a nossa vida de novo, vou utilizar só batata como medida. Imagina que nesse momento, então, com a tecnologia melhorando, né, com as técnicas de plantio do cultivo da batata melhoraram, que a sociedade como um todo precisa de 8 sacos de batata. E aí no final do dia eles estão conseguindo produzir 10 sacos de batata. Ou seja, tem um excedente, né, de 2 batatas que, se não derem outra utilidade para elas, com o tempo vai começar a apodrecer, né? Vai ficar ali no estoque, não vai ter utilidade nenhuma, vai apodrecer. Ou seja, sobra ao final de todos os dias 2 sacos de batata que podem ser trocados por paletós. Então, as famílias da região 1, o que elas fazem? Elas passam o dia inteiro produzindo paletós, vão lá no final do dia, trocam, né, e elas vão conseguir o equivalente a 2 sacos de batata. Agora imagina que a sociedade começou a encontrar formas cada vez mais efetivas de cultivo do solo, e chegou um momento que ao final do dia eles não estão produzindo apenas 10 sacos de batata, estão produzindo 20 sacos de batata. Só que essa sociedade continua precisando de apenas 8 sacos de batata para continuar existindo, para a reprodução. Ou seja, agora tem um excedente de 12 sacos de batata. Nesse cenário, o que acontece então? Os paletós que antes poderiam valer no máximo 2 sacos de batata, agora eles podem valer no máximo 12 sacos de batata, porque o excedente agora é de 12 sacos. Aí o que acontece? O pessoal do valor de utilidade marginal argumenta, não, peraí, o valor dos paletós sai de 2 sacos de batata para 12 sacos de batata porque é um aumento da utilidade marginal? Não é que as pessoas estão valorizando mais o paletó. Há uma produção de excedente agora muito maior que permite que as famílias paguem mais pelos paletós, por um bem de luxo. Se, por exemplo, acontece uma catástrofe natural lá e a produção reduz para 15 sacos de batata, então, ou seja, eles precisam de 8 sacos de batata para continuar se reproduzindo, a produção diária vai para 15, então sobra ali um excedente de 7 sacos de batata. Então, os paletós vão poder valer até no máximo 7 sacos de batata. Enfim, por que essa historinha então toda é interessante, né? Vocês podem estar se pensando, mas essa historinha é interessante? Eu acho que foi, mas vamos lá. O que eu espero ter mostrado, né, é que o valor das mercadorias, né, o valor da batata, o valor do paletó está diretamente ligado ao tempo de trabalho socialmente necessário para a produção dos bens necessários para a reprodução humana, num determinado contexto tecnológico, né, considerando as limitações técnicas daquele contexto. E isso, obviamente, é um problema em todas as sociedades. Ainda hoje, no capitalismo contemporâneo, essa questão está ali. Obviamente, com muito mais mediações, muito mais difícil de enxergar, mas esse problema está ali.
Quando o exemplo que eu utilizei, né, do autoconsumo é porque ele aí aparece de forma muito mais clara, né? Primeiro que eu não tenho dinheiro e fica muito mais claro para utilizar nesse exemplo das famílias, né? Porque imagine que no início do dia, né, eu tenho que orientar, ó, o que eu vou produzir. Eu tenho, sei lá, 12 horas aqui que eu consigo trabalhar, né? E eu demoro 12 horas para produzir as batatas necessárias para minha existência. Ou seja, eu vou dedicar as 12 horas que eu tenho de trabalho para produzir as batatas, que é para eu continuar existindo. Se sobra tempo, por exemplo, a mesma família poderia, sobrou um tempo, eu produzo um excedente, eu troco por paletó, ou eu mesmo sei produzir o paletó, eu produzo 8 horas, passo 8 horas do meu dia produzindo batata e 4 horas para produção de paletó. Veja que essa questão do valor, ela aparece, né, quando a troca, ela aparece de forma efetiva. Nessas sociedades, né, que vivem do autoconsumo, dá pra gente falar que a lei do valor está ali, mas de forma implícita, de forma potencial. Aqui, nesse segundo caso, eu estou considerando o valor uma forma assim da gente planejar aquilo, um indicador para a gente planejar a produção. Mas eu acho que vale a pena aqui eu só indicar rapidamente, né, duas questões que tornam essa questão do valor menos visível, né, na nossa realidade. E aí nos próximos vídeos eu vou enfrentar de fato essas questões. Por hora, só para mostrar a importância disso. Então, o desenvolvimento tecnológico, né, imagina que a gente hoje está muito mais próximo daquela situação final, né, que eu contei da historinha, né. Então, eu trouxe aqui uns dados da produção siderúrgica só para a gente ter uma noção. Em 1980, ou seja, não era no contexto tão primitivo do capitalismo, a produção em toneladas, né, da siderurgia era de 75 milhões de toneladas. Para isso, precisava-se de 289 mil trabalhadores. Isso são dados dos Estados Unidos. Nos anos 2000, né, no início dos anos 2000, a produção aumentou, né, de 75 milhões de toneladas para 125 milhões e a quantidade de trabalhadores ali para produzir isso diminuiu de 289 mil para 74 mil. Ou seja, veja que você tem menos trabalhadores, as pessoas estão tendo que trabalhar menos para a produção de bens que são necessários, né? Ou seja, então você vê como que a questão começa a se tornar mais invisível, porque começa a sobrar mais tempo para a produção de paletós, para a produção de bens de luxo, para trabalhos improdutivos. Tem também aquilo que eu já comentei, a expansão da moeda, a expansão das formas ficcionais, mais irracionais, né, que caracterizam o capitalismo, né? Então ativos sem lastros em riqueza real. Então você pode ter a bolsa de valores valendo trilhões, enquanto que os ativos que estão lá sendo negociados têm lastro em bilhões, na casa de bilhões de riqueza real. Mas vou voltar a isso nos próximos vídeos. A segunda lição, né, que a gente consegue tirar disso foi até aquilo que eu comentei rapidamente no vídeo anterior, né, sobre o departamento 3, e aí nos comentários o Rafa foi lá e deu uma aula. Então também vale a pena voltar lá para ler o comentário do Rafa. Só é possível, então, falar em bens de luxo, em departamento 3, em complexo bélico-militar, no momento em que há uma produção de excedente. Para o capitalismo, né, o departamento 3, o complexo bélico-militar, ele atinge esse potencial absurdo, né, de envolver trilhões de dólares, no momento em que há uma superprodução de capital, uma superprodução de mercadorias. Que acompanha lá como é que foi o exemplo, né, da produção de paletós. No início nem era possível produzir paletós. Depois, no segundo momento, os paletós podiam valer até 2 sacos de batata. Depois, quando a produção foi aumentando, poderiam valer até 12 sacos de batata. É a mesma coisa que acontece com o departamento 3. No início, o valor excedente é muito baixo, então tem pouco valor ali para sustentar trabalhos improdutivos, para sustentar a produção de bens de luxo. Vai aumentando a superprodução, vai aumentando a produção do excedente, a quantidade, né, de riqueza ali que pode ser destinada, né, a essas formas que não vão voltar para a reprodução da sociedade, né, para a reprodução de bens de... É importante enfatizar isso aqui, que eu não mencionei lá, né? Quando eu estou falando aqui dos bens que são necessários para a reprodução da sociedade, eu estou incluindo tanto questões do consumo, né, nosso, mas também questão de forças produtivas, né? Maquinário, matéria-prima, energia elétrica, enfim. A funcionalidade do departamento 3 é justamente dar um destino, né? Dá uma razão para essa produção do excedente. Não dá para entender esse monte de influencers, ex-BBBs, numa situação de escassez de produção de bens necessários para a reprodução humana, né? Então, esses trabalhos improdutivos e os trabalhos inúteis, inclusive, foi um pouco pesado aqui, mas enfim, trabalhos talvez não tão úteis, eles só
podem aparecer, ou podem ganhar esses contornos, né, de envolver milhões, bilhões, num contexto de superprodução, né, de superacumulação de capital, de superprodução de mercadorias. Polêmica. Bom, e quando eu vinculo, né, o surgimento aí de influencers, de ex-BBBs aí com superprodução, parece que eu tô falando que a superprodução é ruim. Não, a superprodução, num contexto aí muito melhor, né, poderia representar um boom em atividades artísticas, né? Você poderia ter legiões de pessoas aí podendo dedicar suas vidas, né, para desenvolvimento musical, para desenvolvimento do cinema, do teatro, enfim. Não. Vamos tomar cuidado com a polêmica. Segura a polêmica. Mas, para o nosso fim, aqui voltando para a lógica constituinte do capitalismo, para a lei do valor, é ela que nos permite entender por que num contexto não dá para ter departamento 3 envolvendo bilhões, não dá para ter influencers, não dá para ter um monte de trabalho improdutivo, um monte de pessoas ocupando o Estado, enfim. Sim, no contexto de subacumulação, né, no momento em que a capacidade técnica ainda é muito mais rudimentar. E justamente quando você vê essa situação inicial partindo chegando numa situação, né, de um grande desenvolvimento tecnológico, né, de superacumulação de capital, a gente consegue entender por que essas questões todas são possíveis, inclusive aquelas formas irracionais, né, de expansão da base monetária que eu vou discutir nos próximos vídeos. Enfim, mas também só destacando, né, que é nesse contexto de superacumulação de capital que aquela história lá da destruição de capital faz sentido, né? Agora eu consigo, pelo menos ainda já em contornos mais grosseiros, mostrar, pô, há uma superacumulação, tem capital pulando ali, não tendo destino. O que acontece? E a massa de valor sendo gerada, ela continua a mesma, ela continua ali restrita. Então você tem mais capital para uma quantidade mais restrita de valor, você tem uma taxa de lucro menor, você tem uma crise econômica. Aí que aparece a necessidade da destruição de capital dentro da lógica capitalista, obviamente. A destruição de capital é um negócio que não faz sentido aqui se a gente está pensando no sentido da humanidade, e, enfim, formas mais racionais de organização social. Mas enfim, isso aqui foi só um spoiler aí do que vem pela frente. Vou encerrar o vídeo. Mentira, ainda tem uns comentários finais aqui para fazer. O primeiro deles: lembrar de acompanhar os vídeos lá no Instagram. Essa semana eu postei 3 vídeos já e na medida, né, em que forem surgindo mais comentários, mais questões, dá até para postar um pouco mais lá. A produção daqueles vídeos simplesinhos do Instagram vai acompanhar, enfim, o ritmo das questões, dos comentários, das polêmicas aqui. Essa semana eu também consegui ser bem mais produtivo no Facebook, então até quem consegue estar acompanhando lá o Facebook, ou mesmo quem acompanhava bastante a página e não está vendo esses posts, dê uma passada lá, porque como eu fiquei muito tempo, né, sem postar, tanto aqui no YouTube quanto lá no Facebook, né, o pessoal obviamente perde o engajamento, né, e aí esses posts não aparecem na sua timeline, né. Então, lembra às vezes de entrar na página, ou quando você entrar lá, se você puder, curte um post, interage, que aí é o sinal, né, que o YouTube e o Facebook têm de que, opa, tem que aparecer isso aqui na sua timeline, né? Não é isso que vai resolver o problema, mas enfim, talvez atenue. Se você tem interesse, obviamente, pelo conteúdo, né? A pessoa tá satisfeita, pô, finalmente não tá mais aparecendo post, né? Não, mas aí não dá pra seguir, né? Não curti a página. Você esqueceu, foi erro, eu me inscrevi. Bom, finalmente o Trava-Língua, curta esse post, comente, compartilhe. Tem o sininho aqui para receber as notificações. O sininho tá aqui não, que é verdade que é o sinal do card. Eu tô me confundindo já, porque o vídeo tá longo, eu já cansei, já tô confuso. Então um abraço e até a próxima.